Estamos iniciando mais uma videoaula de elementos de máquinas. Dessa vez abordaremos o assunto cálculo de correias. O que deveremos fazer para calcular o comprimento de correias? Bem, o que devemos fazer em primeiro lugar é medir o diâmetro das polias e a distância entre o centro dos eixos dessas polias. Depois fazer um desenho que deve ser parecido com o que mostramos a seguir. Então aqui neste desenho nós temos representado uma polia que tem um diâmetro de 20 centímetros e outra polia que tem um diâmetro de 20 centímetros. E essa polia ela está sendo acionada por essa correia que está em volta às duas polias. E a distância entre centro dessas duas polias é de 40 centímetros. Pode-se ter várias combinações de polias e correias. Assim é possível combinar polias de diâmetros iguais movidas por correias abertas e então aqui nós temos a polia de diâmetros iguais e a correia é aberta. E correias cruzadas, que aqui nós temos polias do mesmo diâmetro, porém elas estão sendo acionadas por uma correia cruzada. Qual a diferença entre uma correia aberta e uma correia cruzada? O que ela influencia? Bem, a razão para se cruzar uma correia é com o objetivo somente de inverter o sentido de rotação. Então, por exemplo, se essa aqui é a polia motor, ou seja, que está acoplada ao motor elétrico, por exemplo, e que vai movimentar uma outra polia que vai movimentar um outro mecanismo lá na frente, então se essa polia que está girando nesse sentido horário, ao ser acionada essa outra polia por essas correias cruzadas, essa outra polia vai girar no sentido anti-horário. Pode-se também combinar polias de diâmetros diferentes, a fim de alterar a relação de transmissão, ou seja, aumentando ou diminuindo a velocidade. Então, quando eu uso polias de diâmetros diferentes, o objetivo ou você aumenta ou você diminui a velocidade de uma das polias. Esse tipo de conjunto de polia pode igualmente ser movimentado por meio de correias abertas ou correias cruzadas. Então aqui novamente eu tenho correia aberta, só que dessa vez, diferente do que foi falado anteriormente, eu tenho polias com diâmetros diferentes. Aqui também eu tenho polias de diâmetros diferentes, só que dessa vez a correia é cruzada. Então também, mesmo com diâmetro diferente, o objetivo dessa correia cruzada é inverter o sentido de rotação. Se essa estiver girando no sentido horário, essa aqui vai girar no sentido anti-horário. Como se calcula a correia aberta e polias de mesmo diâmetro? Matematicamente, isso pode ser colocado na seguinte fórmula. O comprimento da correia é dado em função do π vezes o diâmetro da polia mais 2 vezes a distância entre centro dessas polias. Então aqui eu tenho duas polias de 20 centímetros sendo acionadas por correias abertas e a distância entre os centros dessas polias é de 40 centímetros. Onde esse C aqui da fórmula é a distância entre centros da circunferência. O D minúsculo é o diâmetro da circunferência, esse diâmetro aqui, a distância entre um ponto e o outro. E o π é uma constante, que aqui nós estamos assumindo o valor de 3,14, sabendo-se que esse valor, o número dele é infinito. E o L é o comprimento total da correia, que é o item que queremos calcular. Então, colocando esses valores aqui na fórmula, nós vamos ter o seguinte: o L vai ser
π, 3,14, vezes o diâmetro, que vale 20, está aqui o diâmetro vale 20, então os dois valores são 20, porque as polias são iguais, mais duas vezes a distância entre centro, que vale 40. Logo, nós teremos 3,14 vezes 20, que vai dar 62,8, mais 2 vezes 40, que dá 80. Somando essas parcelas, nós vamos ter um comprimento aproximado de correia de 142,8 centímetros. Agora vamos ver o cálculo para correia aberta e polias de diâmetros diferentes. Para esse caso, eu tenho a seguinte fórmula. L é igual a π, que multiplica R maiúsculo mais R minúsculo, ou seja, o raio da polia maior mais o raio da polia menor, mais duas vezes a raiz quadrada da distância entre centro dessas duas polias elevado ao quadrado, mais a subtração do raio maior menos o raio menor, o resultado disso é eleva ao quadrado. Então, na prática, vamos pegar como exemplo aqui. Nós temos duas polias, uma com raio 25 centímetros e outra com raio 10 centímetros. Eu quero ressaltar aqui que pode acontecer de, num exercício como esse aqui, a pessoa que propôs a atividade colocar, em vez de o raio, o diâmetro. Então, por exemplo, aqui o raio é 25, mas a pessoa pode colocar, por exemplo, de um lado ao outro, que é o diâmetro, e colocar 50 centímetros. E pode colocar aqui nessa outra polia, em vez do raio, colocar o diâmetro, 20 centímetros. Aí, quando você colocar o olho nessa situação, você vai dizer, nossa, mas a fórmula aqui está em função de raio. E aqui ele não me deu raio. Como é que eu vou achar o diâmetro? Bem, você vai ter que lembrar que o diâmetro, a fórmula do diâmetro é o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Se você quer achar o raio, você vai ter que pegar esse valor do diâmetro e dividir por 2. Então, se fosse 20, você ia dividir por 2 e achar o raio menor, que seria 10. Se aqui fosse 50, você ia dividir por 2 e achar o raio maior, que seria 25. Bem, vamos colocar esses valores na fórmula. Lembrando que a distância entre centro dessas duas polias é de 45 centímetros. Então, lembrando novamente a mesma nomenclatura anterior, o R pequeno vai ser o raio da circunferência menor, o R maiúsculo é o raio da circunferência maior, o π, nós já falamos anteriormente, vale 3,14, é uma constante, e L é o comprimento total da correia. E o C é a distância entre centros da circunferência. Então, aqui eu tenho todas as nomenclaturas utilizadas aqui dentro da fórmula para calcular o comprimento da correia, isso para polia de diâmetros diferentes, sendo que a correia é aberta. Então, colocando os valores na fórmula, que foi representado anteriormente, vamos substituir os valores dentro da fórmula. Então, L, que vai ser o comprimento da correia que eu quero calcular, vai ser igual ao que? A π, o π vale 3,14, vezes, quem é o R maior? O raio maior vale 25 e o raio menor vale 10. Mais, está aqui o mais, duas vezes, a raiz quadrada de quem? De C ao quadrado. Conforme a figura anterior, a distância entre centro é 45, e esse 45 está elevado ao quadrado, mais raio maior menos raio menor, raio maior 25 menos raio menor, tudo isso elevado ao quadrado. Continuando, nós vamos ter aqui, ó, 3,14 repete, e agora eu tenho 25 mais 10, 35. Então, 3,14 agora vezes 35, mais duas vezes. Resolvendo 45 ao quadrado, eu achei aqui que dá 2025, mais 25 menos 10, 15. Esse 15 está elevado ao quadrado. Vamos para o próximo passo. Então, meu comprimento vai ser 3,14 vezes 35 dá 109,9. Mais duas vezes. Repete novamente a raiz. Repete o 2025. Agora eu resolvo 15 ao quadrado.
15 ao quadrado, que é 15 vezes 15, dá 225. Continuando, nós temos que o comprimento vai ser 109,9, repetindo, mais duas vezes a raiz quadrada do somatório disso aqui. 2.025 mais 225 dá 2.250. Prosseguindo, nós teremos comprimento 109,9 mais duas vezes a raiz quadrada de 2.250, que é 47,43. Dando sequência, permanece 109,9, só que agora eu vou resolver isso aqui. 2 vezes 47,43, que dá 94,86. Bem, o próximo passo já é o resultado final. Então, o comprimento aproximadamente é o somatório disso aqui, que é 204,76 centímetros. Lembrando que esse cálculo é aproximado, porque a região de contato da polia com a correia não é exatamente correspondente a uma semicircunferência. Então, observa-se pelo desenho anterior que essa correia ela não toca aqui em cima diretamente nesse ponto, ela toca na polia um pouquinho antes. Aqui também, ela toca um pouquinho antes, sendo que o correto era tocar bem aqui para que eu tivesse um valor exato no cálculo. Então, o cálculo ele dá uma pequena variação, porque no meu cálculo estou considerando que essa correia está topando bem aqui nesse ponto, aqui e aqui, ó. Ela está vindo aqui, eu estou considerando que ele está, mas só que a correia ela bate um pouquinho antes, então o cálculo ele tem um pequeno erro, mas pode ser considerado para efeitos práticos. Vamos ver agora o cálculo para a correia cruzada e polias de diâmetros iguais. Para esse caso, nós vamos ter a seguinte fórmula. O comprimento vai ser dado em função de π vezes o diâmetro mais duas vezes a raiz quadrada da distância entre centro ao quadrado mais o diâmetro ao quadrado. Veremos isso na prática. Vamos pegar como exemplo duas polias que têm o mesmo diâmetro, 8 cm e 8 cm, só que agora eu vou trabalhar com uma correia cruzada. E a distância entre centro dessas duas polias é de 15 cm. Então vamos calcular o comprimento dessa correia. Substituindo o valor na fórmula, π vale 3,14 vezes o diâmetro, que vale 8 cm, o diâmetro vale 8 cm, mais duas vezes quem? A distância entre centro vale 15, elevado ao quadrado, mais o diâmetro ao quadrado. O diâmetro nós já vimos, vale 8 elevado ao quadrado. Resolvendo, nós vamos ter aqui 3,14 vezes 8 vai dar 25,12, mais duas vezes, vou resolver aqui, 15 ao quadrado dá 225, mais 8 ao quadrado dá 64. Logo, o próximo passo, eu vou ter 25,12 mais duas vezes a raiz quadrada do somatório desses dois números, que dá 289. E assim continuamos. Então, o comprimento vai sair daqui 25,12 mais duas vezes a raiz quadrada de 289, que é 17. Então, teremos 25,12 mais 2 vezes 17 dá 34. E assim concluímos que o comprimento aproximado para essa correia, para acionar essas duas polias de mesmo diâmetro, é aproximadamente, o símbolo aqui de aproximadamente, 59,12 centímetros. Agora vamos ver o cálculo para a correia cruzada e polias de diâmetros diferentes. Para esse caso, nós vamos ter a seguinte fórmula. O comprimento para esse tipo de polia ela é dado em função de π vezes o somatório do raio da polia maior mais o raio da polia menor, mais duas vezes a raiz quadrada do comprimento da distância entre centro ao quadrado mais o somatório do raio maior mais o raio menor elevado ao quadrado. Então aqui nós temos o exemplo prático de uma polia que tem um raio de 18 centímetros e outra polia que tem um raio de 10 centímetros. E essas polias estão sendo acionadas por uma correia cruzada, em que a distância entre centro dessas duas polias
é de 50 centímetros. Agora nós vamos substituir esses valores dentro da fórmula. Então, o comprimento L vai ser dado em função de π, 3,14, vezes raio maior mais raio menor, que é 18 mais 10, mais 2 vezes a raiz quadrada da distância entre centro ao quadrado, distância entre centro é 50 elevado ao quadrado, mais raio maior mais raio menor, 18 mais 10, o resultado disso está elevado ao quadrado. Dando sequência, nós vamos ter aqui 3,14 vezes 18 mais 10, 28, mais 2 vezes. Resolvendo aqui 50 ao quadrado, eu tenho 2.500, mais 18 mais 10 dá 28. Lembrando que esse 28 continua elevado ao quadrado. No próximo passo, eu resolvi aqui essa multiplicação, 3,14 vezes 28, que dá 87,92, mais 2 vezes a raiz quadrada de 2.500 mais 28 ao quadrado, que dá 784. Dando prosseguimento, nós vamos ter 87,92, repetindo, mais 2 vezes o somatório disso, somando 2.500 mais 784, dá 3.284. Então, repete 87,92 mais 2 vezes. Agora eu acho a raiz quadrada de 3.284, que deu 57,30. Dando prosseguimento, eu tenho 87,92 mais 2 vezes 57,30, que dá 114,60. Bem, a próxima etapa já é o resultado final, que é o somatório de 87,92 mais 114,60, que dá aproximadamente 202,52 centímetros o comprimento para essa correia envolvendo essas duas polias. Bem, vamos ver agora um resumo sobre as fórmulas que foram utilizadas durante esse cálculo de correias. Primeiro, nós vamos ver para diâmetros iguais. Então, para diâmetros iguais, com correia aberta, a fórmula é essa. Com diâmetros iguais e correia cruzada, a fórmula é essa. Para diâmetros diferentes, com polias de diâmetros diferentes e correia aberta, a fórmula é esta. Para polias de diâmetro diferente e correia cruzada, a fórmula é essa.